Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre cada uma das suas decisões. E que essa paz venha te dar discernimento sobre cada uma das decisões que você precisa tomar no dia de hoje. Que a palavra de Deus venha ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E que você possa, sim, se entregar na plena confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Mais uma vez estamos aqui buscando direções na palavra de Deus para as nossas orações, buscando alinhar a nossa oração com a palavra de Deus. Por isso que o tema central do nosso canal é Orando a Palavra. Orar a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Temos que ter expectativa nas respostas das nossas orações. A nossa vida de fé não é apenas uma ação unilateral, onde nós falamos, fazemos e depois a gente mesmo toma conta das decisões e fazemos do nosso jeito e na força do nosso braço. Não, de forma alguma. A fé cristã é um relacionamento de Deus com os seus filhos. E nesse relacionamento nós apresentamos a Deus as nossas questões, petições, desejos, planos, e Ele dá a sua resposta, dirigindo a nossa vida, conduzindo as nossas decisões, abençoando, fazendo os milagres, as intervenções dele, para que nós possamos viver a plenitude dos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso eu quero te chamar agora para nós lermos um texto impactante, uma narrativa muito importante que Deus tem para nós hoje. E te encorajo a ficar até o final desse vídeo, quando eu vou fazer uma oração abençoando a sua vida, uma oração baseada nessa palavra que nós vamos ler aqui, porque Deus tem uma mensagem impactante para mim e para você hoje. Foi um texto que, quando o Senhor me dirigiu, me mostrou que queria que ministrasse acerca desse texto, eu confesso para você, Senhor, me dê mais graça hoje para ministrar, porque é um assunto tão importante, tão delicado, um assunto que requer, Pai, uma unção nova da parte do Senhor. Eu nunca deixo de buscar e pedir a Deus uma direção para falar, e hoje eu percebo que Deus quer falar algo muito mais profundo conosco. Deus quer nos exortar a uma transformação muito importante na nossa vida. Então, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20. Marcos 3, 20. Como eu digo, você pode ir dar uma pausa no vídeo, achar o endereço na Bíblia direitinho, Marcos 3, 20, e acompanhar comigo essa leitura. Assim diz a palavra de Deus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar numa casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes são perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo.
É um texto forte, contundente, que narra para a gente alguns ensinamentos e eu quero cercar aqui um princípio central desta mensagem. Talvez por causa deste ponto que eu vou cercar com você, muitas bênçãos não têm chegado na sua vida. Talvez por causa disso, o favor de Deus não tenha alcançado as suas orações, as respostas não têm chegado. Talvez por causa deste ponto que eu quero tratar com você aqui hoje, muitas coisas ainda não aconteceram. E qual que é esse ponto? Está exatamente aqui no versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. A divisão é um dos maiores e mais difíceis conflitos que nós podemos administrar na nossa vida. Quando a nossa casa está dividida, quando as pessoas da nossa família estão brigadas, quando há um conflito dentro da nossa casa, quando as mentes de uma comunidade, de um grupo de pessoas estão divididas, ou seja, cada um pensa por um jeito, cada um pensa por um lado, cada um quer uma coisa, outro quer outra. Nesse ambiente não tem como a bênção de Deus prevalecer, porque há confusão, há divisão, há conflitos. E se alguém for abençoado, vai se achar na posição de mais certo do que o outro e o conflito só vai piorar. Deus é sábio nas suas decisões e Deus não vai derramar sua bênção sobre uma casa dividida. Uma casa dividida, ela não prevalece. Os conflitos, eles vão encerrar o tempo da bênção de Deus naquela casa. Talvez o que está faltando para que a bênção de Deus seja completa na sua vida, na vida da sua família, seja a necessidade de reconciliação. Talvez hoje seja o dia que Deus está chamando você para se reconciliar com a sua casa e com a sua família. Deus tem muitas bênçãos reservadas para você. Deus tem milagres, Deus tem resposta para as suas orações, mas de repente as coisas não estão acontecendo. De repente você olha para um lado, olha para o outro e não vê uma forma de sair desses conflitos. Mas o que nós precisamos é restaurar relacionamentos, alinhar o nosso coração, termos uma só visão, termos um só propósito. Talvez na sua casa, talvez o filho brigado com o pai, a esposa com seu marido, a nora com a sua sogra, o genro com a sogra ou com o sogro. Há um conflito, há uma divisão dentro desta casa e essa divisão está impedindo a bênção de Deus, está impedindo a prosperidade da sua família. Talvez você esteja agora diante de grandes decisões para tomar na sua vida, mas você tem medo de tomar essas decisões devido ao impacto que isso vai gerar em cima de uma casa que está dividida. Uma casa dividida é como se houvesse uma rachadura na estrutura. Os alicerces daquela casa estão trincados e qualquer esforço, qualquer coisa que se colocar ali em cima vai ruir tudo, vai se transformar num monte de destroços. A base da nossa vida está nos relacionamentos. A Bíblia, quando nós pegamos a Bíblia de capa a capa, a Bíblia é um livro de relacionamentos. A Bíblia nos ensina a relacionar com Deus, a nos relacionar com o nosso próximo, a nos relacionar com o nosso irmão, a nos relacionar com a natureza, com tudo que Deus criou. A Bíblia é um livro de relacionamentos. O propósito central da Bíblia é restaurar o relacionamento do homem com Deus. O propósito principal de Jesus, quando ele veio, foi restaurar o relacionamento do homem com Deus. De tudo que Jesus fez, o centro da vontade dele é restaurar o relacionamento do homem com Deus. Ali no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 17 até o 20, você vai ver a palavra mostrando que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o homem, não levando em consideração os pecados, mas estava reconciliando. Hoje é o dia de reconciliação. Hoje é o dia de você procurar essa pessoa, esse seu amigo, esse membro da sua família, que talvez tem tempos que você está abrigado, que você quebrou a sua aliança, e restaurar essa relação.
Essa palavra é uma palavra difícil para se ouvir, é uma palavra difícil para se ministrar, mas ela vai gerar tantas bênçãos na sua vida, vai gerar tanta prosperidade na sua casa, vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida de uma forma tão especial que eu não posso deixar de te chamar a atenção para isso, porque essa palavra, ela está cheia de bênçãos para você, sabe? Eu sei que muitas vezes os conflitos, eles são dolorosos, deixam marcas, mas maior do que as marcas deixadas pelo conflito são as bênçãos que provêm do perdão, as bênçãos que provêm da reconciliação. Deus, ele agiu de forma assim extremamente radical quando ele queria reconciliar-se com o homem. Deus agiu, o homem não podia fazer nada para se reconciliar com Deus, mas Deus enviou Jesus, o melhor de Deus veio, que é o seu próprio Filho, passou por todo o sofrimento de cruz e ressuscitou para que nós nos reconciliássemos com Deus. Então, hoje é o dia que Deus separou para que você se reconciliasse com essa pessoa da sua casa, da sua família. E essa reconciliação, eu te digo, vai trazer muita bênção. Deus tem bênçãos que estão aí, sabe, como que em cima da sua cabeça, aí, esperando só esse momento de reconciliação para derramar essas bênçãos, esses milagres, resposta às suas orações. A palavra fala que quando o marido e a esposa estão brigados, que as orações deles não passam do teto, ou seja, Deus não responde a oração de casal brigado. Então, meu querido, minha querida, eu quero te chamar a atenção hoje para isso. Deus tem algo tão maravilhoso, tão especial para te abençoar. E Ele não pode derramar, sabe por quê? Quando a casa está trincada, qualquer peso que se coloque em cima dela, ela vai rachar. Se Deus colocar o peso da bênção sobre esse relacionamento que está trincado, ele vai acabar de se destruir. Então é necessário que você repare as brechas, repare as trincas, conserte aquilo que está rachado, restaure os relacionamentos para que você possa viver a plenitude do favor de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem hoje e que o teu Espírito Santo, o Espírito da reconciliação, venha aplicar no coração de cada pessoa agora esse desejo de retroagir, de perdoar, de ser perdoado, de pedir perdão, de ser humilde e receber acolhimento. Pai querido, quebra toda barreira emocional, toda barreira na mente, quebra todo dificultador, promova, Senhor, nesse tempo agora reencontros, coloque pessoas frente a frente, promova, Senhor, o momento da reconciliação, prepare os corações para esse tempo de reconciliação e que, sobretudo, Pai, no momento imediato em que essas reconciliações forem feitas, o Senhor já tenha, Pai, a bênção sendo derramada sobre a vida de cada uma dessas pessoas, porque este é o dia que o Senhor preparou para esse tempo de vida, de reconciliação, esse tempo de bênçãos sobrenaturais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus continue te abençoando, que você possa desfrutar de um tempo novo com a sua família, de um tempo novo de reconciliação, de paz e de ricas e poderosas bênçãos. Nós continuamos a nossa proposta orando a palavra e eu te convido, vem aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. E saiba de uma coisa, Deus quer usar você para abençoar outras pessoas através desse compartilhamento. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.